Oi gente, aqui é a Ju da 10 Crochê e para esta semana nós vamos crochetar juntas esta belíssima bolsa de crochê com fio de malha, a Bag Melissa. Eu fiz toda ela em crochê, inclusive o fundo, e finalizei com esse botão imantado. Antes de começar, não esquece de deixar o seu like e comenta aqui para mim se você vai produzir uma Bag Melissa para você. Para produzir a Bag Melissa, eu utilizei 800 gramas de fio de malha 36 mm, agulha 7 mm e um botão imantado com couro sintético. O link de todos os materiais você encontra na descrição do vídeo. Para você que gosta de produzir bolsas de crochê, as minhas aulas avulsas agora estão com um preço super acessível. Por apenas R$ 14,97 cada, você tem acesso vitalício às aulas completas desses modelinhos. Bolsa virginiana, mochila canceriana, bolsa capricorniana, aquariana e a bolsa taurina. O link está na descrição do vídeo. Vamos começar com uma laçada inicial e eu vou subir aqui 18 correntinhas. Fiz as minhas 18 correntinhas e estou aqui com 19 centímetros de cordão. Vamos agora trabalhar no verso do nosso cordão de correntinhas, nesses gominhos que se formam aqui atrás, tudo bem? A gente pula só o primeiro, o fio do novelo passa bem aqui em cima dele. Eu venho no segundo gominho e vou fazer pontos baixos até o final. Se eu fiz 18 correntinhas e pulei o primeiro gominho, então eu vou ter 17 pontos baixos daqui até encerrar. Terminei minha primeira carreira com 17 pontos baixos, faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Agora vamos para a nossa segunda carreira e nessa segunda carreira a gente já vai começar a fazer o nosso ponto baixo reforçado. Esse ponto baixo reforçado, ele funciona da seguinte forma. Geralmente a gente trabalha assim, né? Pegando as duas laçadinhas do ponto. A gente vai entrar pelo meio, aqui por cima, para pegar só a alcinha de trás. Além de pegar a alcinha de trás, eu deito a minha peça e pego a laçadinha de baixo, que fica na mesma direção que a de cima. Na mesma direção dessa, tem uma laçadinha embaixo, e se você virar assim, ó, de cabeça para baixo, você vai ver que nada mais é que o cordão de correntinhas. Olha só onde a minha agulha está saindo. E isso desde o primeiro ponto, ó. Aqui tá a correntinha que eu fiz, né, para virar e eu vou pular ela. Eu venho no primeiro ponto, ao invés de entrar assim, eu venho por cima para pegar a alcinha de trás. Deito um pouquinho a minha peça e vejo que tem uma perninha bem aqui embaixo, ó, na direção. Fica na mesma direção, olha só. Se eu virar de cabeça para baixo, eu vejo que é a minha primeira correntinha. E assim a gente vai trabalhar a carreira inteira, pegando a alcinha de cima e a alcinha de baixo, que fica na mesma direção. Então, toda perninha que eu entrar aqui em cima e deitar minha peça, vai ter uma laçadinha embaixo, na mesma direção. Venho no primeiro ponto na alcinha de trás, deito um pouquinho a minha peça e entro na primeira laçadinha de baixo. Laço o fio do novelo e trago, dou altura e fecho o meu ponto baixo. Mais uma vez, venho no próximo ponto na alcinha de trás, deito a minha peça para pegar a laçadinha de baixo, que está na mesma direção. Laço o fio, trago, dou altura e fecho o ponto baixo. E sigo a carreira inteira desse jeitinho.
Estou chegando no final, faltam só 2 pontinhos para encerrar minha primeira carreira. Finalizando ela também com 17 pontos baixos. A gente vai subir com 17 até terminar a base, tudo bem? Chegou no final, correntinha, vira o trabalho. Agora, na terceira carreira, vamos seguir, tá? Com os nossos pontos reforçados. Aqui tá a correntinha que eu fiz para virar, a gente sempre pula ela. Aqui tá o primeiro ponto, eu venho pegar só a alcinha de trás e pego também a alcinha de baixo, que está na mesma direção. E assim a gente vai trabalhar a carreira inteira, ó. A alcinha de trás e a alcinha de baixo, que está na mesma direção. Mantendo os nossos 17 pontos. Terminei a minha terceira carreira, de novo com 17 pontos, correntinha, viro o meu trabalho e a gente segue igual, tá? Agora eu vou adiantar um pouco, né? Porque a gente já viu como que faz aqui os pontos da nossa base. Não esquece de trabalhar na alcinha de trás e a alcinha de baixo, que fica na mesma direção. E vou subir aqui 7 carreiras. Subi as minhas 7 carreiras e aqui é muito fácil de contar, olha só. Nós vamos contar esses gominhos, tá vendo esses gominhos aqui? Aqui é o ponto baixo, né? E cada carreirinha dessa que tem esse gominho equivalem a 2 carreiras. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que foi a última carreira que eu acabei de fazer. A gente vai fazer só mais uma carreirinha para encerrar este relevo. Se você observar, fica um relevo aqui, né? A gente não quer que tenha esse relevo, então eu vou fazer a 8ª carreira para arrumar isso. Chegou no final, correntinha, vira o seu trabalho e na 8ª carreira a gente vai trabalhar bem parecido. A diferença é que aqui em cima, ao invés de ficar agora pegando só a alcinha de trás, a gente vai trabalhar normal, pegando, ó, aqui embaixo das 2 laçadinhas do ponto, embaixo direitinho da cabecinha do ponto. Mas continuo pegando a perninha de baixo, que fica na mesma direção. Tudo bem? Essa aqui é a diferença. Dessa forma, esse relevo aqui vai encerrar. Então, ó, venho no primeiro ponto pegando aqui em cima normal e pego a perninha de baixo para fazer ponto baixo. Aqui em cima normal e a de baixo. Pronto, terminei e assim fica o meu trabalho. Agora nós vamos fazer uma carreira ao redor. Vamos trabalhar aqui, aqui e encerrar aqui. E é muito importante que a quantidade de pontos que eu tenha aqui, eu vou ter aqui, e o que eu tiver aqui, eu vou ter aqui. Aqui, serão baixíssimos, nós vamos trabalhar primeiro nessas laçadinhas aqui, ó, bem evidentes, ó. 1, 2, 3 e 4. E entre essas duas aqui e essas duas aqui, eu vou pegar essa laçadinha aqui e essa laçadinha aqui. Aqui não precisa, tá? Vamos pegar só essa. No total, serão 6 pontos.
1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tudo bem? Seis baixíssimos. Agora, a gente vai trabalhar aqui, pegando exatamente essas laçadinhas que a gente vê aqui, ó. Seguindo com os nossos baixíssimos. E os baixíssimos aqui foram 17, né? A mesma quantidade de pontos que trabalhamos esse tempo todo. E agora, desse lado, a gente vai encerrar com mais 6 baixíssimos, né? Tem que ser a mesma quantidade de baixíssimos que fizemos aqui. Primeiro, vamos observar as laçadas maiores. Essas aqui bem evidentes. 1, 2, 3 e 4. Faltam só mais 2 pontos baixíssimos. Eu vou fazer um aqui no início, pegando a laçadinha aqui antes, e um aqui. Por que eu não tô fazendo em todos, né? Por que eu não tô fazendo em todos os espacinhos, igual também não fiz desse lado? É justamente para ficar certinho assim, ó. Se a gente colocar todos os baixíssimos que tá pedindo, né? Todos esses lugarzinhos aqui, vai ter muito ponto baixíssimo aqui, vai interferir na hora que a gente estiver subindo a nossa bolsa, tá? Por isso que é importante ver o tamanho certinho do ponto e fazer a quantidade de baixíssimos necessária. Tudo bem? Então, ó, o primeiro eu vou fazer aqui antes dessa laçada maior, só para não ficar muito espaço. Aí depois eu pego essa laçada, 2, a próxima, 3, aqui no meio, entre elas, 4, a laçada 5 e a última laçadinha 6. Então, olha só, eu vim distribuindo os 6 pontinhos aqui. Aqui agora, a gente já encerrou. Eu posso cortar o meu fio, puxar ele todo, a agulha de tapeceiro e vamos arrematar em cima do primeiro. Então, eu venho no segundo ponto, volto para onde o fio tá vindo. Ajeita aqui e pronto. Agora, arrematar esses 2 fios. Depois de esconder o seu fio, você cuida para colocar ou a sua cola ou fazer o seu pontinho de costura, tudo bem? De acordo com como você prefere fazer o seu arremate. Minha base está pronta e eu estou aqui com 25 centímetros de comprimento por 9,5 de largura. Vou começar a subida aqui na lateral e eu vou trabalhar essa primeira carreira só na alcinha de trás. Laço o fio, deixo um pouquinho, né, pra gente vir arrematando. Altura, ponto baixo. A primeira carreira inteira será de pontos baixos, tudo bem? Então, ó, a alcinha de trás, esse fiozinho já passa em cima e ponto baixo. Folgadinho, tudo bem? Nada de apertar o seu ponto. E vou fazer a primeira carreira inteira
desse jeitinho, só com pontos baixos normalmente. Terminei a minha primeira carreira de pontos baixos e no total foram 46 pontos. E aqui é importantíssimo que a gente tenha mesmo números pares, tudo bem? Então, se você for fazer outra base, for utilizar outra base, cuide para você ter pontos pares, ok? Vamos fazer o fechamento. Minha agulha vem de trás para frente na cabecinha do primeiro ponto. Essa laçadinha vem para a agulha, trago para trás. Diminuo ela, deixando só um pouquinho aqui. Vou entrar com a minha agulha no ponto baixo centrado, que está embaixo da laçadinha que eu levei para trás. A laçadinha que eu levei para trás é essa, né? Ela tá passando aqui. O ponto é esse. Eu entro no centro do ponto baixo centrado, laço o fio do novelo e trago. Agora, eu vou entrar no ponto baixo centrado do lado. A gente já está começando a fazer o ponto fantasia, por isso que o fechamento é diferente. Essa perninha, segura ela aqui, a gente já vai trabalhar nela. Venho no ponto baixo centrado do lado, laço o fio do novelo e trago. Estou com duas laçadas da minha agulha, primeiro vamos fazer um baixíssimo. Eu vou trazer essa laçada por dentro dessa. Agora, eu pego a minha laçadinha de volta, laço o fio do novelo e fecho aqui, né, um pontinho. Esse daqui é o nosso fechamento e junto com o primeiro ponto fantasia da carreira. Tudo bem? Agora, a partir do segundo é um pouco diferente, né? O primeiro é assim porque a gente está fechando a carreira anterior para começar a nova. O segundo ponto, ele já é um pouco diferente. Para fazer esse ponto fantasia, eu trabalho em 2 pontos de base, por isso, inclusive, que eu preciso de números pares aqui na minha base. E quais pontos são esses? Eu vou trabalhar no ponto baixo centrado que eu acabei de trabalhar, né, no último ponto que eu trabalhei, e vou trabalhar no seguinte. Então, eu uso, ó, esses 2 pontos. O que eu fiz agora e o seguinte, que está livre. Sempre 2 pontos. Eu venho no mesmo ponto, nesse mesmo ponto aqui no centro dele, e laço o fio do novelo. Agora eu vou no ponto do lado, no centro do ponto, e laço o fio do novelo. Fiquei com 3 laçadinhas na minha agulha, as 2 grandes que eu pesquei agora e a pequenininha que já estava aqui. Primeiro, eu faço um baixíssimo. Fiquei com 2 laçadas na minha agulha, eu laço e fecho um ponto baixo. Ok? Vamos fazer mais um. Quantos pontos eu preciso? 2. Quais pontos são esses? O ponto que eu acabei de trabalhar, ele tá bem aqui, ó, passando o fio que eu acabei de fazer, e o ponto seguinte, que tá livre. Vou trabalhar nesses 2. Sempre no centro do ponto. Então, eu entro no centro desse ponto, lá arrumo o fio, laço e trago. Vou no próximo ponto, laço e trago. 3 laçadinhas na minha agulha. Primeiro eu vou fazer o quê? Um baixíssimo. Sobraram 2 laçadinhas, eu laço para fechar um ponto baixo. O próximo ponto eu vou utilizar esse que eu acabei de trabalhar e o seguinte.
Eu venho no ponto, no centro dele, arrumo meu fio, laço o fio e trago. Vou no seguinte, no centro dele, laço e trago. 3 laçadas na minha agulha, primeiro eu faço um baixíssimo, depois eu fecho um ponto baixo. A gente vai trabalhar desse jeito o ponto fantasia todo, né? Até encerrar a nossa peça. Vou seguir a minha carreira inteira desse jeitinho. E eu volto no final para te mostrar como que você vai encerrar as suas carreiras. E para a gente fazer novamente o encerramento. Estou chegando aqui no final da minha primeira carreira e você vai observar que acabaram os pontos. Acabaram os pontos, certo? Aqui eu fiz o último e aqui está o primeiro. Porém, para que a sua bolsa não fique com um buraco aqui, você precisa fazer mais um ponto. É importantíssimo esse último ponto aqui, tudo bem? Não esquece de fazer esse ponto para a sua bolsa ficar com o fechamento direitinho. Vamos trabalhar no último ponto que a gente trabalhou e no primeiro ponto da carreira. 3 laçadas na agulha, primeiro um baixíssimo, depois um ponto baixo. E assim, ó, encerra direitinho a nossa carreira. Vamos fazer o fechamento, o mesmo fechamento que vamos usar até o final, tudo bem? Minha agulha vem de trás para frente na cabecinha do primeiro ponto. Essa laçada vem para a agulha e trago para trás. Olha só, direitinho. Vou diminuir essa perninha, deixo ela pequenininha aqui, venho no ponto baixo centrado que está embaixo da laçadinha que eu trouxe para trás, a laçadinha está passando aqui, o ponto é esse, eu venho no centro, laço o fio do novelo e trago. Dou a altura. Vou no ponto seguinte, ponto baixo centrado, laço o fio e trago. 2 laçadas na agulha, primeiro eu faço um baixíssimo. Depois eu tenho que fazer um ponto baixo, mas eu vou pegar de volta a minha perninha aqui do fechamento. E laço para fazer o ponto baixo. Primeiro ponto da terceira carreira. E vamos seguir do mesmo jeitinho, ó. Preciso trabalhar em 2 pontos de base, o anterior e o seguinte. Então, eu venho aqui no ponto que eu acabei de trabalhar, arrumo meu fio e laço, vou no ponto seguinte, no centro dele, laço o fio e trago, 3 laçadinhas, primeiro eu faço um baixíssimo, depois eu faço um ponto baixo. E assim vamos continuar a subir a nossa peça, fazendo esse ponto fantasia lindíssimo, fica bem bonito, né? E trabalhando o fechamento conforme eu mostrei. Se você tiver dúvidas, você volta para olhar, para você não esquecer o último ponto que é importantíssimo, certo? E aqui vou subir ao todo 6 carreiras. Eu cheguei aqui ao final da minha 6ª carreira. Foi uma carreira de pontos baixos e 5 de ponto fantasia dessa cor. Eu parei aqui porque vou trocar. Se você não for trocar de cor, basta subir normal. Eu já cortei o meu fio, puxo ele todo. Vou entrar com a minha agulha debaixo da cabecinha do primeiro ponto,
trazer o meu fio e voltar com ele para onde ele está vindo. Padrão, né? Vamos fazer o encerramento de carreira padrão para começar a nova. Vou começar a nova aqui, mas na lateral. Esse fiozinho eu vou arrematar quando eu chegar aqui, tá? Entro com a minha agulha no centro do ponto. Laço o fio e trago, deixa também um pouquinho para arrematar. Vou no ponto seguinte, laço e trago, baixíssimo e depois fecho o ponto. E sigo arrematando os fios e fazendo ponto do mesmo jeitinho. Vou subir agora mais 5 carreiras de ponto fantasia. Subi aqui as minhas 5 carreiras com a outra cor. No total, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Vamos fazer apenas mais uma. Então, aqui para fazer o fechamento, bem parecido, minha agulha vem de trás para frente. Na cabecinha do primeiro ponto, essa laçada vem para trás. Vou entrar com a minha agulha no ponto baixo centrado, que está embaixo da laçada que eu trouxe para trás. Volto com ela para a agulha, só um pouquinho diferente, porque agora eu vou fazer pontos baixos, centrados. Laço o fio, traz para frente. Altura da próxima carreira e ponto baixo centrado. E sigo, ó, trabalhando pontos baixos centrados, normal, a carreira inteira. Terminei a minha volta completa com pontos baixos centrados. Aqui a gente vai encerrar. Posso cortar o meu fio. Vou entrar com a minha agulha debaixo da cabecinha do primeiro ponto e voltar para onde meu fio está vindo. Já trago aqui para dentro. Ajusto o tamanho e aqui dentro é preciso arrematar, tudo bem? Esconder e depois passar a cola ou dar o pontinho de costura. Agora que o corpo da peça está pronto e arrematado, nós vamos preparar as nossas alças. Vou deixar aqui um pouquinho de fio, só um pouquinho, e fazer a minha laçada inicial. Vou subir 2 correntinhas. Venho com a minha agulha na primeira correntinha que eu fiz, aqui no meio, laço o fio e trago, e faço um ponto baixo. Viro o meu trabalho assim, ó, porque agora eu vou pegar essa perninha aqui. Essa perninha aqui. Só que é mais fácil virando o trabalho. Então, eu viro e pego essa perninha aqui. Laço o fio e trago. E ponto baixo. A partir de agora, vou trabalhar pegando 2 laçadas, que são essas duas aqui, ó. Só que assim é difícil, né? Então, eu viro o meu trabalho e aí sim eu entro nessas duas aqui. Laço o fio e trago por dentro das duas, dou uma alturinha e fecho o ponto baixo. As duas que eu vou trabalhar estão aqui. Viro um pouquinho o meu trabalho, entro nas duas, laço o fio e trago, dou uma alturinha e fecho o ponto baixo. E assim eu sigo crescendo a minha alça desse jeitinho.
E eu vou mais ou menos até uns 28 centímetros. Cheguei aqui com 28 centímetros e ó, precisamos de duas, tá? Eu já fiz aqui as minhas duas. Depois de fazer o último ponto, né, quando eu chegar no tamanho, eu só corto meu fio deixando um pouco para prender ali na peça e é só puxar tudo. Nas duas, a mesma coisa, ó. Para prender na peça, eu vou dobrar aqui ao meio certinho, ó. Então, quando eu dobro certinho aqui, eu vejo, ó, ficaram 2 pontos aqui e 2 pontos aqui, tá vendo? Um pra cá e um pra cá. E aqui idem. Um pra cá e um pra cá. Eu vou colocar um marcador no ponto do lado. Só para contar com vocês, ok? Não precisa colocar, é só pra gente contar junto e você conseguir enxergar melhor. Então, eu coloquei um aqui e um aqui, deixei esses dois aqui. Um aqui e deixei esses dois aqui. Tenho agora, vamos contar desse ponto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, eu tenho 21 pontos aqui e 21 pontos aqui. Vou contar 6 pontos a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, aqui no 7, eu vou colocar o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7, marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7, marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7, marcador. Desse marcador até esse, a gente vai ter, então, 6 e 6, 12, e a gente vai ter 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto, minha alça vai ficar daqui até aqui. E aqui eu vou apenas costurar, tudo bem? Não tem segredo, né? É uma costura normal. Vou só seguir aqui a direção, né, que eu marquei. Depois de arrematar, não se esquece de pingar a sua cola ou dar aquele pontinho de costura para ficar bem firme, tudo bem? Agora é a hora de costurar o botão. Vou utilizar esse botão imantado com couro. Eu gosto de costurar 2 vezes, tá? Então eu prendo aqui primeiro, né? Costuro primeiro com a linha zita para ficar bem firme e depois eu pego o fio de malha e passo em cima para ficar mais discretinho o acabamento. Esse fio tem 36 milímetros de espessura, então precisei cortá-lo ali mais ou menos no meio, né?
Fui cortando um pedacinho para poder utilizar nesse arremate. Depois é só esconder aqui dentro, você pode dar nozinhos e depois arrematar conforme sua preferência, com a cola ou com um pontinho de costura, tudo bem? E pronto! Minha bolsa ficou toda pronta. Vamos ver as medidas. Aqui embaixo eu fiquei com aproximadamente 27 centímetros. Aqui em cima, no topo, 33, 34. E de altura aqui no meio, reto assim, 20 centímetros e meio. E eu espero que você tenha gostado de mais um modelinho que eu trouxe aqui no canal. Antes de ir embora, não esquece de deixar o seu like, você me ajuda bastante dessa forma. Se você não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum próximo vídeo, tudo bem? A gente se vê em breve. Beijo, tchau!